Pessoal, hoje eu queria dar um tempo nos livros para falar de situações. Eu falo muito dos livros do Dan Brown e também sou crítico de situações como eu tenho páginas de ateu no meu Facebook, se vocês não repararam ainda, onde eu meto muito pau em evangélico e também crenças em geral, ou melhor dizendo, coisas que a crença das pessoas às vezes impede elas de desenvolver. Por exemplo, hoje em dia eles tiram dinheiro das pessoas nas igrejas evangélicas, eles te impedem de fazer um aborto se tu foi estrupado ou coisa parecida, te mandam votar em Bolsonaro porque eles são do partido evangélico. Enfim, milhares de enganos que a religião traz para o nosso cotidiano e eu tento colocar o pau nisso. Mas hoje eu quero falar sobre meter o pau nos dois. Hoje eu quero mostrar o problema dos ateus e o problema dos religiosos. Eu quero colocar pautas muito iguais. Eu acho que vai ter um que eu vou falar mais que o outro, mas os dois são igualmente cancerígenos, principalmente no Brasil. Primeiro eu quero começar falando do meu próprio grupo de ateu. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou inteiramente ateu. Eu apenas uso a imagem de ateu porque é uma imagem hoje em dia que está em crescimento e desenvolvimento e que, vamos dizer assim, coloca contra os padrões que vêm há 2000 anos atrás de uma religião que está tomando o controle do nosso sistema político, já tomou do nosso sistema econômico e vai tomar de muitos outros sistemas. Então o ateísmo eu uso como arma e não como crença pessoal. Mas vamos falar agora das coisas ruins que os ateus causam em seu cotidiano, principalmente no Brasil. Primeiro, eles são julgadores de padrões. Os ateus têm um problema no Brasil que você não pode ter uma segunda crença, você não pode ter mente aberta. Por exemplo, um caso pessoal meu, eles me chamam de ateu satanista, porque eu creio muitas vezes como eu já disse, eu sou um ateu que também creio em magia, eu creio em coisas não explicáveis e tento colocar como houvesse uma possibilidade. Vamos dizer assim, não digo religiosa, mas há uma coisa que nós não entendemos no ar, ao nosso redor, que causa esses fenômenos esquisitos que a ciência compreende como não explicados. Eles são julgadores de padrões, você não pode ter um sistema de crença. Hoje em dia nós temos ateus agnósticos, ateus que creem um pouco em Deus, um pouco em tal coisa. Muitas vezes os maçons são considerados, não podem ser considerados ateus, mas eles têm duas crenças ou mais. Enfim, parece que ateu no Brasil não pode ter duas crenças. É uma coisa que é que nem aquele sistema do futebol. Tu não pode torcer para dois times de futebol, tu pode torcer para um ou para outro. A mesma coisa se gerou na política e vai se gerar no sistema de crenças futuramente. Os ateus do Brasil são totalmente anticristãos. Eles não estão nem aí com os valores científicos e com os valores libertários desse sistema. Eles estão aí para meter o pau nos cristãos e evangélicos. Muito importante ressaltar esse fato, que é o fato que torna muitos ateus no Brasil muito cancerígenos. Eu também sou anticristão, mas é porque o cristianismo que derivou do evangélico hoje em dia é como é que se diz, um destilado do cristão. Então eu sou anticristão porque um câncer gerou o outro, tornando no nosso sistema perfeito brasileiro, que vocês conhecem muito bem. O ateu tem uma grande falta de estudo básico em ciências, uma coisa que me dói na alma às vezes saber que eles não têm o mínimo de noção. Eles repetem frases do Neil, eles repetem frases do Stephen Hawking, eles repetem frases que eles veem tirinhas de Facebook, enfim, eles não têm noção básica em ciências, ou seja, eles são uns ateus de merda, porque no momento em que tu não entende nem a ciência, tu não é diferente de um religioso, tu é simplesmente um anticristão que faz tudo na base do grito e da falta de explicação, ou seja, tu é um cristão sem crer em Cristo. É basicamente isso que acontece quando você é ateu e não tem argumentos. E
E terceiro, o que eu mais lamento, né? A falta de mente aberta. Os ateus têm uma falta de mente aberta, onde, como eu já disse no início, você não pode ter um sistema de crenças, você não pode se abrir a uma nova possibilidade. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que Deus não existe, mas quem sabe um dia a gente não prove que alguma coisa existe ou existiu, alguma coisa que fazia sentido, alguma coisa no ar. Por exemplo, ciência noética. Algumas pessoas acham que isso é bobagem, mas é uma coisa muito explicável, explica muitos fenômenos esquisitos de espiritismo e também de possessão. Mas parece que eles não creem nisso, eles não querem se abrir a essa possibilidade. E isso é canceroso, porque vai que um dia se descobre que a ciência noética tinha algo a ver com as possessões e com esses fenômenos que a ciência não explica, entende? Um dia pode vir a ser descoberto, mas eles dizem que não, com toda a força. Tipo, eles não se abrem a nova possibilidade. Enquanto um cara importante não disser, é possível, ninguém vai dizer nada. É uma tremenda modinha, eles são uns modinha. Isso dá câncer. Bom, foram 4 pautas em ateus, eu vou fazer 4 pautas nos religiosos. Em primeiro lugar, uma coisa indescritível, que é chamada de a Terra plana. Não vou nem dizer o quanto isso é canceroso, porque a grande parte dessa teoria está em costumes antigos católicos e também interpretações da Bíblia que os evangélicos fazem muito hoje em dia, dizendo que a Terra é plana e dizendo que tudo é uma grande teoria de conspiração. Os religiosos fanáticos hoje em dia adoram a teoria de conspiração porque engana o público, não é? Não é que engana, mas ele abre perguntas das quais a resposta é uma outra teoria de conspiração, né? Que é o próprio Deus. Então, eles usam muito esse argumento, essas teorias não explicadas para dar margem a pegar novos trouxas. Bandidos e estelionatários. Bom, é indiscutível se você está no Brasil como eu, tirando o Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro está tomado pela fé evangélica, não é? Mas como eu nunca fui até lá, eu tenho esperança de que isso seja só uma impressão que passa na TV e também nos jornais em rede, não é? Eu espero que não seja tanto assim quanto eu estou afirmando aqui. Eles roubam seu dinheiro, eles roubam sua vida, eles roubam seu futuro dinheiro que você não tem. Enfim, bandidos, estelionatários. Enganadores e falsos profetas, isso é muito importante. Pastor Valdemígio é um curandeiro que cura. Olha, eu não queres nem trazer aqui coisas que ele curou que parecem absurdas, que eu não quero vomitar o meu peru de Natal. Mas, enfim, e o falso profeta, não é? Que é aquela pessoa que diz ver o futuro, mas é aquela questão, né? Na cabeça das pessoas sempre funciona desse jeito. Se o cara fala uma coisa e acerta, vira lenda. Se o cara erra, todo mundo esquece. Então o cara vai errando 10.000 vezes até acertar, até se tornar lenda. E aí abre uma igreja e pega a trouxa. E para finalizar, nós temos os teóricos conspiradores, não é? Que é isso que nós vemos. Esses dias eu entrei num debate, os caras estavam falando que a superpopulação mundial é mito, velho. Superpopulação mundial é mito. Tipo, hoje em dia, não existe população mundial. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão matando a natureza, produzindo níveis de CO2 absurdo. E não existe superpopulação. Não existe. Não existe mesmo. Isso é para justificar o aborto no Brasil, né? Que ninguém quer aborto, pelo menos não da classe evangélica. Então eles usam esse argumento dizendo que é mito, é teoria de conspiração, é o governo que está fazendo. Os pessoal hoje em dia, principalmente das igrejas evangélicas brasileiras, usam muita teoria de conspiração para pegar trouxa e usar seus argumentos absurdos de fazer suas políticas. Afinal de contas, a igreja tem um partido no Brasil e esse partido tem interesses, então a teoria de conspiração ajuda muito nesse fato. Eu também vi em páginas da internet eles dizendo coisas absurdas, como por exemplo que todo cientista antigo era cristão e acreditava em Deus, né? Algo que não é tão verdade assim. Afinal de contas, antigamente todo mundo sabe que a igreja matava os
os que iam se opor a eles, e quando não matava, tirava-lhe sua verba de pesquisa. Então, então dizer que todo cientista era cristão é uma grande verdade, porque se ele disse um dia que era cristão, foi para manter a sua pesquisa e o seu interesse particular. Nada mais é do que uma máscara, uma mentira. Tanto você que chupa boquete na igreja e usa saia comprida, é a mesma coisa, você é um hipócrita. Mas esses cientistas pelo menos foram por uma boa causa. Você não. Enfim. E chegando a 10 minutos, eu quero falar sobre a teoria do falso sábio no meu cotidiano, que engloba as duas coisas, ateus e religiosos. Eu, em grande parte da minha vida, eu tenho 28 anos, mas eu saí desde muito cedo e conheci gente nova pela minha curiosidade em conhecer gente nova. E eu conheci muita gente. Entre eles haviam pessoas que incorporavam demônios, haviam pessoas que se diziam ter revelações divinas, que lutou contra os Illuminati, grandes pessoas de falsos templários, de repente, eu não sei, cada pessoa dizia uma história absurda em cima da outra, e foram muitas pessoas juntas. Tipo, parece que existe no jovem porto-alegrense, ou aqui dos arredores, uma tendência em você ter poderes especiais ou ser profeta. Eu não sei que doença ou que o mosquito tá passando hoje em dia, que não é mais Aedes aegypti, mas muitos jovens fazem isso. Inclusive teve um que era um pastor que a gente admirava muito. Eu acabei ficando com a namorada dele depois que ele terminou. E ela me confessou que ele dizia que incorporava demônios na rua e chegava dentro de casa e agredia ela. E ela acreditava que ele era o maior pica das galáxias por conta dessa mentira. Algo que me doía na alma. E, incrivelmente, eu sempre fui muito fã de estudar fenômenos paranormais. Eu quero saber a causa desses fenômenos. Não existe causa sem reação, e espíritos e demônios e seres iluminados obedecem aos mesmos critérios. Então, eu sempre fui atrás de evidências e fatos. E aconteceu isso. Foi um dos fatos que matou minha vida. Houve vezes que... E geralmente tu vê isso de bêbados e pessoas que leem bastante, mas ao mesmo tempo tem uma vida social esquisita. São roqueiros, meio góticos, às vezes são dark, ou muitas vezes tem uma coisa em comum, eles são filhinhos de papai. Eles não vivem sozinhos, eles não saem da casa da mãe. Existe um problema monumental nessas pessoas. Há pessoas que gostam de fazer guerra de magia e tudo mais, achando que isso vai acontecer alguma coisa. Recentemente teve um amigo meu que ele é astrólogo, que estávamos discutindo. Ele é astrólogo, mas ele também é católico ou evangélico, eu não me lembro direito. E ele usou isso quando a gente brigou e discutiu, né? Que havia karma e tal, que eu era um fudido da porra e tal, e caramba. E, né, é aquela coisa de tu querer jogar praga em cima das pessoas, sabe? É aquela coisa do episódio do Chris, todo mundo odeia o Chris, da mulher que joga macumba e nunca ouve macumba nenhuma. Pois é, ou mais ou menos essa situação. Acontecem coisas desse tipo e pessoas cancerosas. As minhas esposas, por exemplo, as minhas esposas são bandistas, eu até podia mostrar aqui os santos que elas têm aqui. E constantemente, esses tempos, um cara de uma outra casa de religião ali começou a ficar puto da cara por A e mais B. E aí começou a dar treta e todo mundo com medo que o fulano jogue macumba em fulano. E é essa coisa do falso profeta. E sendo que o cara da casa de religião não tinha noções básicas do próprio trabalho. Que eu saiba, uma pessoa incorporada, quando ela bebe, ela não pode ficar bêbada, não é? O espírito leva toda a bebida. Só que o que acontece na casa dele é que as pessoas bebem e a pessoa continua bêbada depois que o espírito vai embora. Então, tipo, um líder religioso deveria reconhecer isso, pelo menos dizer assim, olha, poxa, tu não tá incorporado, né? Poxa, tu tem que fazer. Mas não é o que acontece, né? O que acontece é que fica uma coisa muito óbvia, uma coisa muito ridícula e muito feia, e é aquela coisa do falso profeta. Eu tenho poderes especiais, tenho medo de mim. Absurdo. Bom, estamos chegando no final do vídeo. Eu acho que eu falei demais. Eu
queria deixar muito claro isso para todos vocês, porque você mesmo pode em casa pode ter um falso sábio e nem ter se dado conta ou ter ignorado por muito tempo. Mas eu sugiro que você veja bem se isso aqui é só em Porto Alegre e tente evitar a todo custo que esse tipo de coisa acabe com a sua vida, né? Como eu já vi acontecer com muitas pessoas, principalmente amigas minhas, que vivem sua vida na base disso. Então, ficamos por aqui aos 15 minutos e até o próximo vídeo. E eu quero ver se eu faço um vídeo agora dos livros do Dan Brown, que eu fiquei meio sem tempo, eu também tenho problemas em casa. E eu tento fazer esses vídeos de forma que não afetem meu trabalho de verdade e muito menos a minha vida pessoal, que é uma vida pessoal já muito corrida. Um dia eu quero ver se eu faço um vídeo com a sala cheia de gente aqui atrás, vai estar meu filho e minhas esposas e tal, tudo mais, não olhando pro vídeo, mas interagindo com a porta em direção. Eu não quero fazer esses vídeos de madrugada. Muito bem, e eu quero ver se... Eu acho que eu falei tudo. Eu quero ver se eu falo um pouco mais também sobre o comportamento de coisas em jogos. Eu jogo bastante jogos online, principalmente o mais popular hoje em dia, que é o League of Legends. E eu quero mostrar um pouco do... Nada que vocês já não tenham visto em outras páginas de pessoas falando o câncer que é os jogadores e tudo mais. Bem, até mais. Tchau, tchau.